E aí, pessoal, para quem está na mira do concurso da Ali Errou, a gente sabe que a prova de língua portuguesa da FGV pode ser um verdadeiro campo minado, né? Bom, hoje nós vamos desarmar uma das bombas mais perigosas: coesão e coerência. A ideia é que a gente desvendar juntos as estratégias para dominar esses conceitos e, claro, garantir aqueles pontos que, no final, fazem toda a diferença. Vamos começar. E, antes de mais nada, é super importante dizer: toda essa nossa conversa, toda essa análise é baseada no material incrível do Caderno 4 do Projeto Alero Turbo, criado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. O nosso objetivo aqui é pegar a visão estratégica dele e transformar num guia prático, direto ao ponto, para aprovação. Então, esse aqui é o nosso plano de voo para a vitória. A gente vai passar por 5 etapas para construir um raciocínio que é a prova de bala, sabe? Indo da teoria direto para o campo de batalha, que é exatamente como a FGV vai cobrar lá na hora da prova. Ok, primeiro passo. Vamos alinhar as expectativas. Coesão e coerência não são só mais um tópico no edital, não. Eles são o verdadeiro campo de batalha onde a FGV separa quem realmente entende a língua portuguesa de quem só decorou umas regrinhas. E aqui está o pulo do gato. A banca não está interessada só em saber se a sua gramática está certinha. O que ela quer testar mesmo é a função das palavras. Aquele pronome se refere a quê exatamente? Aquele conectivo está expressando que tipo de ideia? Tem que sacar isso. É um jogo de lógica, não é só memorização. Agora vamos dar uma olhada no mapa do tesouro. A FGV adora construir suas armadilhas em cima desses dois pilares, coesão e coerência. Eles caminham lado a lado, mas são coisas diferentes. E entender essa diferença é o primeiro passo para se defender. Pensa assim, a coesão é tipo a argamassa, a cola que a gente vê. São as conexões gramaticais ali na superfície do texto. Tipo pronomes, conjunções. Já a coerência, a coerência é a planta do arquiteto. É a lógica invisível que faz o prédio inteiro ter sentido e não desabar. E esse slide aqui, ele é a ilustração perfeita da maior de todas as armadilhas da FGV. Olha bem essa frase. Fui à praia, logo comi feijoada. A coesão tá ali perfeita. O conectivo logo tá fazendo a ponte. Mas, e a lógica? Cadê a coerência? Não existe uma conexão de sentido que a gente espera. A FGV ama esse tipo de coisa, porque é aí que ela pega quem só lê a gramática e não quem interpreta o texto de verdade. Certo. Se a coesão é essa cola, a gente precisa conhecer as ferramentas que fazem essa mágica acontecer. Vamos analisar agora os mecanismos que a FGV mais gosta de explorar nas provas. Dominar isso é como ter um canivete suíço na mão para desmontar qualquer questão. A anáfora é o mecanismo mais comum, o arroz com feijão da coesão. É basicamente olhar para trás no texto. O pronome ele está ali para evitar repetir a palavra carro. A FGV vai te perguntar o termo ele retoma o quê? Parece fácil, né? Mas em textos mais longos isso pode virar um desafio. Já a catáfora é o contrário. Ela olha para frente, cria uma expectativa no leitor. O pronome isto funciona como um anúncio do que está vindo por aí. A pegadinha da FGV aqui é exatamente essa: perguntar a que se refere um pronome que ainda não teve seu referente apresentado, forçando uma leitura bem atenta do que vem logo depois. Agora, a elipse, essa é a armadilha da sutileza. O texto simplesmente omite uma palavra, mas o sentido continua todo ali. Em João foi à festa e dançou muito, quem foi que dançou? O João, óbvio. A FGV adora testar se a gente consegue identificar esse sujeito que está oculto, que está ali de forma implícita. É uma economia de palavras que exige atenção máxima. Pessoal, esse quadro aqui é ouro puro. A coesão sequencial, aquela que dá fluidez ao texto, depende desses conectivos. E olha só a coluna Alerta FGV. A banca adora a confusão entre a adversidade e concessão. O mas meio que cancela a ideia anterior. Já o embora aceita a ideia, mas apresenta uma ressalva, que não impede a ação principal. Ah, e outro detalhe, destarte. Quase ninguém usa, mas a FGV ama, significa portanto. Saber isso pode salvar uma questão inteira. Bom, chega de teoria. Vamos para o que realmente importa, a prática. Agora a gente vai simular o ambiente da prova, analisando questões no estilo exato que a FGV cobra. É hora de colocar à prova tudo que a gente viu até aqui. Certo? Olha aí, uma questão clássica de referenciação, a carra da FGV. Temos dois elementos, Brasil e Argentina, e dois pronomes, este e aquele. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente resolve isso sem ter a menor chance de errar? E aqui vem a regra de ouro, a lei da FGV, a regra da proximidade. Grava isso.
Este, com o T de estar perto, vai se referir sempre ao último termo que foi dito, o mais próximo. No caso, Argentina. Já o aquele, por exclusão, retoma o primeiro termo, o mais distante, Brasil. Como a questão pede na ordem respectivamente, a resposta só pode ser a B, Argentina e Brasil. Essa regra é para decorar, não tem negociação. Vamos para o próximo desafio, a famosa armadilha do onde. É uma palavra que a gente usa para tudo no dia a dia, né? Mas a FGV aplica a norma culta com uma precisão de cirurgião. Qual dessas frases aí está errada? A lógica aqui é a seguinte. A palavra onde só, e eu digo só, pode ser usada para retomar um lugar físico. Uma casa, uma cidade, uma rua. Época não é um lugar, é tempo. É uma ideia abstrata. Por isso o uso do onde na alternativa C está completamente errado. A FGV explora justamente esse nosso vício de linguagem para pegar quem não está atento. O certo seria em que ou na qual. A regra é simples e direta. Falou onde, pensou em lugar físico. Ponto final. Agora, essa aqui é o tipo de questão que separa os amadores dos profissionais. Analisem com calma essa frase. Onde está o problema? É na gramática, na pontuação, ou é uma coisa mais profunda? E aqui está a armadilha final, a síntese de tudo. Gramaticalmente, a frase está perfeita, ou seja, ela é coesa. O conectivo, portanto, está ali, impecável. Só que o problema não é a estrutura, é o sentido. A lógica foi para o espaço. Existe uma falha gravíssima de coerência. Então, a resposta só pode ser a C. É a FGV basicamente gritando que você precisa interpretar e não só aplicar regras de forma automática. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma revisão relâmpago, bem direta, dos pontos mais críticos, daquelas armadilhas que a FGV adora repetir prova após prova. Pensa nisso aqui como se fossem flash memos para grudar na memória de longo prazo. Decorem isso aqui, pessoal. Cujo indica posse e não aceita artigo depois. Onde é só para lugar físico. Ao encontro de é harmonia, concordância. De encontro a é trombada, é oposição. E há anos atrás, isso é um pleonasmo que a FGV não perdoa de jeito nenhum. São esses detalhes que decidem uma questão. E para finalizar, aquele vocabulário que sempre gera confusão. Se não e se não. Afim e afim. A FGV pode muito bem pedir para você trocar uma expressão pela outra e analisar se o sentido da frase mudou. Saber a diferença exata entre essas duplas é uma ferramenta poderosíssima nas questões de reescrita, que, aliás, são super comuns. E para encerrar, a gente deixa essa mensagem do professor Marcelo Lessa, que amarra tudo isso que a gente conversou. Dominar coesão e coerência não é só sobre passar numa prova. É sobre ter clareza, ter precisão na comunicação, qualidades que são essenciais para ser um excelente servidor público. Então seja o elo forte dessa corrente. E fica aqui uma reflexão final para vocês continuarem os estudos. Qual outra pegadinha da FGV já te deixou com aquela pulga atrás da orelha? Dominar esses conceitos é um processo contínuo de muita atenção e prática. Continuem decifrando esse código. Até a próxima!